Vamos lá, ô Augusto. Falar de Cássio deve ser até pra você, que é torcedor do Corinthians, difícil, tá? Eu sempre deixo muito claro. Porra, eu acho que eu amo o Cássio. Talvez seja um dos poucos homens que eu amo, porque eu passei momentos da minha vida assistindo com os meus amigos, com meu pai, ele na Libertadores, ele no Mundial. E pra mim o Cássio é simplesmente o maior atleta que já passou. Respeito a todos, a todas as opiniões, mas eu acho que resultado esportivo nenhum outro entregou. Isso são fatos, não é uma discussão. É fato, foi o que ele fez, tempo de casa e tal. Acho que poderia terminar de uma maneira diferente, mas aí seria muito egoísmo meu chegar, ô Cassiel, fica no banco aí, pô, se aposenta aí porque eu quero. Eu entendo tudo isso, tá? Só pra deixar claro. Mas eu não consigo deixar de ficar triste pra cacete, porque eu acompanhei ele desde aquele primeiro jogo que ele entrou na Libertadores. Ponto. Como que foi essa saída do Cássio? Ele chegou, como ele chega pra você, pra te comunicar? Foi ele que pediu pra sair depois? E como que você conversou com ele depois daquela entrevista que ele deu, claramente abatido, já completamente desgastado, aquele desgaste emocional com o clube, com a torcida, com os xingamentos que ele estava recebendo, porque ele recebeu muito. Primeiramente essa parte antes da gente falar da transferência para o Cruzeiro, mas como é que ele chega até você para conversar sobre essa saída? Quando eu assumi, eu deixei muito claro para o Cássio. Quero a sua renovação. Não só renovação, como você pode ter uma carreira aqui dentro. Ficou acordado isso. A minha palavra é uma só e depois ele viu que a gente cumpre o que fala. E, para minha surpresa, com tudo isso que aconteceu, né, ele já vinha questionando, ele fala isso, que desde a outra gestão ele vem sofrendo muita pressão, desde as outras gestões, né, que são 12 anos e pouco aí. E ele falou para mim que não era agora, ao contrário. Agora tem a pressão normal, mas as pressões também, o ano passado principalmente, que a briga para não rebaixamento do brasileiro. As eleições foram muito pesadas para ele também, né? Tudo. Teve um monte de situações, né? Ele não sabia quem vinha, ele mesmo falou, não sabia quem vinha, que história. E depois, graças a Deus, ele viu as pessoas que estavam lá, que eram bem do Corinthians. E depois, para minha surpresa, né? Ele teve aquele episódio dele dar entrevista, tudo. A gente até... Ele não dava sinais nos treinamentos que estava... Não. Ao contrário, sempre treinando muito bem, profissionalmente, muito bem. Tanto que sempre foi titular, porque nunca teve nenhum tipo de problema. E de uma hora para outra desabou, faz parte. O ser humano é assim, né? Você não sabe, mas foi feito todo o esforço possível para ele ficar com um contrato de 2 anos, com mais 1 ano, com certeza, com mais carreira, com mais uma participação com a Nike, com mais documentário, com mais um busto que eu prometi para ele. Foi feito todo o esforço. Ele mesmo disse na entrevista, que perguntaram para ele... 37 anos, o que te motiva ainda a continuar? Ele falou, mudança de ares. No Corinthians já tem um tempo, ele precisava de uma motivação, ele me pegou na parte também da filha, que eu acho que realmente isso... Conta demais. Conta demais, a gente é ser humano, eu adoro crianças, enfim. Isso foi o que mais me pegou e eu acho que a maneira dele sair, ele não quis nenhuma homenagem, ele não quis nada, tentamos de tudo. E o Cássio é muito simples, e ele até falou na entrevista... Por que eu vou fazer um jogo de despedida se eu não parei de jogar futebol? A gente pensou até um jogo para arrecadar alimentos com ele, se despedindo e arrecadar, né, essa parte que vocês estão fazendo fantástica aí para nossos irmãos lá. Tentamos de tudo. Só que a gente entendeu o lado emocional dele, o lado familiar, que eu acho que isso me pega muito. E aí para ter uma saída honrosa, digna, do tamanho de tudo que ele fez por nós e o mínimo foi aquilo e graças a Deus deu tudo certo, cara. Ele nos elogiou muito e é um grande profissional e fizemos o que tinha que ser feito, cara. O que você poderia fazer de proposta financeira a ele foi feito, então? Não foi dinheiro. O Cássio não é dinheiro, ao contrário. Talvez ele esteja recebendo até um pouco menos do que nós oferecemos e até menos do que nós proporcionamos para ele. Tivemos até conversa com a patrocinadora para propormos algo diferente para ele. Tudo. O problema do Cássio realmente é mudança de ares, família... Ele queria mesmo. Ele queria. E eu acho que isso, né, a gente tem que respeitar. O ser humano chega uma hora que realmente ele precisa disso e a gente respeitou muito isso. E independente disso também, o que pesa muito é que a gente tem um excelente goleiro à altura do Cássio, que vai se tornar um Cássio, não tenho dúvida. É um goleiro que espero que também fique conosco aí até a aposentadoria. Estamos muito contentes. Tem a garotada de base também, que está numa ascensão muito grande. O Cássio mesmo falou isso na entrevista. O Corinthians está muito bem servido de goleiros. Tem os garotos ao longo agora também convocados para a seleção. Tem outros 2 garotos do Sub-20 também, que já está numa crescente. O Corinthians, graças a Deus, sempre deu sorte com goleiros e estamos bem representados com o Carlos Miguel, que está numa ascensão maravilhosa. O Augusto, eu vou falar já do Carlos Miguel, mas ainda sobre o Cássio, sobre essa saída dele, o Corinthians devia ao Cássio. Tinha uma dívida com o Cássio.
Nessa transição, Cássio e Cruzeiro, houve algum abatimento dessa dívida? Como é que foi essa transição? O Corinthians deve algo pro Cássio ainda? Como é que tá essa O situação? Corinthians praticamente liquidou ele tudo, né? Tá. Todo direito de imagem, salários, botamos tudo em dia, né? O Cássio não vai nos processar, né, Augusto? Não, Ah, não, imagina. eu tô com medo de Que depender processo, da cara. gente, não. O jurídico tratou tudo disso e, de repente, também a gente rescindiu agora. O Corinthians também vai ter uma economia muito boa até o final do ano, abrir espaço para outras folhas. Então, foi tudo tranquilo, tudo de boa. Tá tudo certo, então, certo. com o Cassião, né? Tudo certo. Sobre o Carlos Miguel, que você falou agora, excelente goleiro, vem do Internacional de uma maneira ninguém esperava, goleiro gigantesco, 2,5 metros, ágil. O que o Corinthians hoje está fazendo? Porque ele recebeu propostas há um tempo aí, né? Andou acontecendo e tal. O que o Corinthians hoje está fazendo para manter esse goleiro, para ele entender que agora é oficial. Ele entrou no lugar do Cássio. O que o Corinthians está fazendo a respeito? Cara, pra você ver o absurdo que... Por que o Corinthians hoje nessa gestão é diferente? O Carlos Miguel tinha um contrato no qual até dezembro era de 50 milhões de euros de multa e a partir do dia 1º de janeiro se torna 4 milhões de euros de multa. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Então você vê como tinha muitas coisas que a gente está corrigindo. Nós já chamamos empresário, já estamos em conversa. O Carlos Miguel, não tenho nem dúvida, quer ter a sequência no Corinthians, ele quer se performar mais ainda no Corinthians. A gente tive uma conversa muito boa com ele no sábado, eu, Fabinho Soldado, juntos, e estamos super felizes com ele, não tenho dúvida que eles não vão criar problema, é o contrário, a gente quer dar uma estrutura melhor para que ele siga a carreira até se aposentar dentro do Corinthians. Perfeito, então. Então, eu fico feliz que o Cassião agora vai seguir a vida dele e a gente não vai ter o Cassião lá para nos processar, porque seria muito ruim. Ô Augusto, vamos falar sobre os direitos de TV, o que você pode, claro. O que falta? O que está faltando para a gente saber como vão funcionar esses trâmites? O porquê que demorou tanto? Como é que está essa situação? Demorou tanto porque o Corinthians hoje ele é administrado por um corintiano, por alguém que conhece de mercado, por alguém que valoriza a sua marca. E o Corinthians precisa receber do tamanho que ele é. O Corinthians não é melhor que ninguém, mas também não é pior que ninguém. O Corinthians simplesmente tem que ganhar igual todos ganham. Não vai ganhar nem menos e não vai ganhar mais. Por ser a maior audiência, deveria ganhar mais. Mas a gente não tem essa vaidade, não tem essa... O que nós queremos é o justo para o Corinthians. E eu venho negociando há algum tempo. O Corinthians foi o único que não assinou com ninguém ainda, para chegar na sua condição. E hoje chegou na condição, a gente já tá no forno isso. Depende agora de alguns detalhes jurídicos, mas tá praticamente já caminhando para isso. Perfeito. Aí a gente entra no time, e o time, Augusto, o Corinthians gastou uma certa grana aí boa, não é o que, nossa, vai mudar o patamar do clube, mas é uma grana considerável que foi investida em jogadores. Então veio o Garro, veio o Kaká, veio o Pedro Raul, que ainda a galera questiona e tal, os valores que foram investidos. Coronado, né, que também é um desse tipo de jogadores que a gente tá esperando ainda dele, né? Porque é um atleta que, assim, a gente não precisa dizer os valores, mas não deve ser um atleta barato também, pela qualidade que tem um atleta. Também não. É o valor de mercado, não é o que falaram, é o contrário. Tá longe daquilo. Tá longe daquilo que... Certo. Enfim. Viralizou de uma tal forma que é um absurdo. Os valores eram perto de 2 milhões. Não tem nada disso. É ridículo, cara. Isso não existe. Tá bom. E a gente sabe que vai abrir agora a janela. E como é que o Corinthians está se movimentando? O que a gente pensa em trazer para o time de forma assim, que você possa realmente falar, isso é fato, isso não é, a gente está atrás de certa posição, a gente quer um atacante, a gente quer o meia. Como é que o Corinthians está agora no mercado para melhorar a equipe que já tem? Cara, o Corinthians é grande, né? O Corinthians sempre está no mercado, o Corinthians sempre está monitorando todo mundo, o Corinthians sempre está com portas abertas aos melhores atletas do mundo. A gente tem uma comissão, tem uma direção executiva junto conosco. Isso quem vai dizer é o treinador. Ele já está dentro daquilo que ele acha. Pô, mas o treinador tá pedindo o Daverson, Augusto. Aí não dá, cara. Aí não viu? Então eu espero que não seja verdade. Não dá. Mas independente de qualquer coisa, independente de ter jogado em rival ou deixar de jogar, é um cara... Mas aí foge do que a gente tá querendo pro clube. É um bom jogador, mas não... Não tem nada de Daverson. Não teve, tem nada de Romarinho. Não teve nada disso. Romarinho, você deu risada. Romarinho tem. Não tem. Palavra de honra, não tem. Tá bom. Não foi conversado nada. Essa semana, um monte me ligaram perguntando. Falei, cara, isso é mais uma invenção da mídia que joga e a gente tem que... Não tem nada, cara. Agora o treinador tem com o scout, o pessoal tá monitorando.
algumas situações, e aí ele que vai falar, né? Se tem alguma necessidade, alguma posição, mas pode ter certeza que nós vamos buscar alguma coisa. Mas nesse momento o Corinthians não negocia com ninguém. Com ninguém. Tá certo. Não, é bom perguntar porque a galera... Mesmo porque ainda é muito cedo, a gente vai começar a ver alguma situação a partir de junho, porque é só no dia 1º que pode, né? De julho Tá certo. começa a abertura.